Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você já enfrentou chantagem? Via de regra, esse método de influenciar pessoas é usado por verdadeiros babacas. Minha esposa e eu construímos uma vida incrível e estávamos esperando nosso primeiro filho. Tudo estava bem, até que o ex-namorado da minha esposa apareceu em nossas vidas, e então tudo deu errado. Dilla Pritchard sentou-se na cama, pensando sobre os eventos recentes. Olhando para o homem sentado ao lado dela, ela sorriu. O relacionamento deles já durava 2 meses e Will Conte havia demonstrado sua inteligência e talento extraordinários, superando todos os fãs anteriores. Esta noite ela havia descoberto outra dimensão dele, seu domínio da cama. Dilla perdeu a noção do tempo em que o prazer sobrepujou seus sentidos. O conhecimento deles começou há pouco mais de 2 meses em seu lugar habitual. Na sexta-feira à noite, enquanto festejava no Murphy's Tavern com seus colegas de trabalho, Dilla buscou consolo na bebida. Tinha sido uma semana movimentada, que foi agravada pela decepção causada pelo fato de que George, com quem ela havia trabalhado por 1 ano, não apareceu e não atendeu suas ligações. Para piorar, George não era apenas um homem, ele era seu superior imediato, e as suspeitas de sua infidelidade não a deixaram. Do outro lado do bar, Will notou a loira deslumbrante que não estava acompanhada do homem com quem ele a tinha visto antes. Ele não acreditava que eles estavam em um relacionamento exclusivo, já que ela não estava usando um anel e ele tinha visto o mesmo homem com uma mulher diferente em um clube na semana passada. Will não era de interferir no relacionamento de outra pessoa, mas considerando as circunstâncias, esta parecia a oportunidade perfeita para se apresentar. Ele pediu à garçonete que enviasse uma rodada de bebidas para as 4 moças na mesa das loiras. Quando as bebidas chegaram, Will se aproximou para cumprimentá-las. Para a surpresa de Will, a loira era tão atraente de perto quanto de longe. Além disso, ela possuía um comportamento amigável e charmoso. Embora fosse óbvio para todos o motivo de Will estar ali, ele havia comprado uma bebida para todas e era inteligente o suficiente para conversar com cada moça tanto quanto com aquela em quem estava interessado. Consequentemente, as moças lhe deram um passe e permitiram que ele ficasse. Will fez questão de não demorar muito, mas conseguiu pegar o número de telefone de Dilla antes de sair, esperando que fosse genuíno, já que algumas mulheres tendem a dar números falsos para afastar atenção indesejada. Assim que Will saiu da taverna, todas as 3 mulheres começaram a aconselhar Dilla. Todas concordaram que Dilla seria tola se não concordasse com o encontro se e quando Will pedisse. Phoebe foi particularmente insistente, como sempre, injetou humor na situação. Garota, se você não disser sim quando ele ligar, é só me avisar. Eu nunca namorei um cara branco antes, mas eu faria uma exceção para ele. As outras mulheres riram porque conheciam Phoebe bem. Seu amor e devoção ao marido, Jeffrey, eram amplamente reconhecidos. Mais tarde naquela semana, Will telefonou, e Dilla concordou com sua proposta para a data de posse deles na tarde do sábado seguinte. Will acompanhou Dilla ao Art Institute, um lugar que ela não visitava há pelo menos 5 anos, especialmente não na companhia de alguém bem versado em arte clássica e contemporânea. Will não estava exibindo abertamente seu conhecimento para impressionar Dilla. Em vez disso, foi uma exploração mútua, revelando as preferências de cada um. Quando Will deixou Dilla em seu apartamento, eles já tinham feito planos para o próximo passeio no Wrigley Field. Durante o jogo, Will admitiu sua falta de entendimento sobre beisebol, o que levou Dilla a educá-lo sobre suas complexidades. Essa experiência se tornou o jogo de beisebol mais agradável de Will desde que ele tinha 10 anos, quando seu pai o levou ao Wrigley Field pouco antes do infeliz falecimento de seu pai em um acidente industrial. Conforme as semanas passavam, Dilla se viu passando mais tempo de lazer com Will e menos com George. No final da 4ª semana, Dilla passou sua última noite na cama de George sem nenhum anúncio formal.
Ela simplesmente parou de sair com George, que estava preocupado com outras mulheres e inicialmente não percebeu a mudança. Durante as semanas iniciais, Will entendeu que Dayla ainda estava envolvida com outra pessoa, pois o relacionamento deles era novo e não havia expectativas de exclusividade. No entanto, no final da quarta semana, Will observou que Dayla estava consistentemente disponível sempre que ele a convidava para sair. Tanto Will quanto Dayla se abstiveram de discutir seus relacionamentos passados durante esse tempo, cada um com suas próprias razões para evitar o tópico. Era evidente que os dois estavam envolvidos romanticamente e intimamente com colegas. Will tinha acabado de terminar seu relacionamento com Amanda Potter, uma das técnicas de TI do escritório deles. Durante os 2 meses iniciais do namoro, Dayla descobriu camadas de interesses de Will além da arte. Will possuía uma extensa coleção de CDs abrangendo gêneros clássicos, country, rock e jazz. Em uma ocasião, eles aproveitaram uma tarde ouvindo a CSO no Grant Park. Will se destacou como o tipo de homem que conseguia se aprofundar em Dostoiévski pela manhã e então lidar eficientemente com todos os problemas de manutenção em seu apartamento, que o zelador do prédio nunca parecia resolver. Ele até dedicou um domingo para ajudar o pai dela a afinar e consertar seu Triumph TR-4 Vintage. Naquela noite, um telefonema dos pais dela enfatizou a alta consideração que tinham por Will, considerando-o um guardião. Dayla compartilhava o sentimento, mas não conseguia deixar de se perguntar por que Will não havia tentado iniciar a intimidade. Ela silenciosamente se perguntou se isso indicava algum tipo de falha em Will. Se ele era atraente, tinha limitações físicas ou talvez se sentisse inseguro sobre suas habilidades, Dayla estava determinada a descobrir a verdade, mas sua oportunidade nunca surgiu. Na sexta-feira seguinte, Will a surpreendeu ao sugerir que eles jantassem no Le Colonial na hora do rush em vez de seu lugar habitual em uma taverna do bairro. Depois que suas bebidas foram pedidas e o garçom foi embora, Will abordou o assunto diretamente. Você provavelmente está se perguntando se eu sou gay ou algo assim, já que não dei em cima de você, certo? Dayla debateu uma mentira branca, mas sabia que a honestidade era a chave para progredir no relacionamento deles. Ela respondeu francamente, sim. Esse pensamento passou pela minha cabeça, junto com outras possibilidades, como você não me achar atraente ou desejável. Nada poderia estar mais longe da verdade. Você é, sem dúvida, a mulher mais atraente com quem já saí. Dayla apreciou o elogio. Tudo bem, bom saber, obrigada. Mas isso significa que estamos voltando à questão gay? Ela tentou manter a conversa leve, mas secretamente esperava por garantias. Não, eu não sou gay. Como Seinfeld disse, não que haja algo errado com isso. Só espero dissipar quaisquer equívocos sobre minha atração por você ou quaisquer preocupações sobre problemas de desempenho. Isso também passou pela sua cabeça, não é? Dayla respondeu com um sorriso, pega de surpresa, sabendo que seus medos tinham sido revelados sem uma palavra. Mais ou menos nessa hora o garçom chegou com as bebidas e eles pediram mais alguns minutos antes de fazer o pedido do jantar. Assim que o garçom concordou e saiu, Will voltou a falar. Dayla, esperei até agora por vários motivos. Primeiro, porque eu estava ciente do seu envolvimento com seu chefe. Embora não tenhamos discutido isso, sinto que esse relacionamento acabou. Em segundo lugar, desenvolvi sentimentos fortes por você. Faz apenas alguns meses, mas estou profundamente apaixonado por você e espero que sinta o mesmo. Por fim, imagina nosso primeiro momento íntimo como um de amor, não meramente físico. Antes que isso aconteça, quero que nos comprometamos a ser exclusivos. Nada mais de namorar, beijar ou ter intimidade com qualquer outra pessoa. Prometo manter esse compromisso e esperar o mesmo respeito de você. Will, eu me sinto exatamente da mesma forma. Sim, eu te amo. Sim, estou pronto para levar nosso relacionamento para o próximo nível. Você poderia muito bem ser o homem com quem eu passaria minha vida e começaria uma família, mas precisamos de mais tempo juntos antes de fazer um compromisso tão longo. Estou ansioso para passar esse tempo com você para garantir nossa certeza. Por fim, você está certo. George e eu terminamos nosso relacionamento há mais de um mês, embora eu ainda não o tenha informado oficialmente, mas o farei, muito em breve.
Depois que resolveram esse problema, Will resistiu à vontade de pular o jantar e ir direto para seu apartamento. Em vez disso, eles recusaram a sobremesa. Logo depois que a porta da frente fechou e ambos se encontraram sem agasalhos, Will deu um passo para trás para admirar o corpo incrivelmente lindo de Della. Pegando a mão de Della, Will a levou para o quarto onde eles compartilharam um momento pela primeira vez. Foi então que Della percebeu que Will não tinha nada a esconder. Eles se olharam nos olhos, se beijaram e se divertiram juntos. Della esperava que depois daquelas horas iniciais esse homem fosse o único que ela amaria para o resto da vida, mas agora ela enfrentava um dilema. Ela concordou entusiasticamente com Will que o relacionamento deles seria exclusivo. Ele deixou claro que, se fossem íntimos, ninguém mais poderia estar envolvido, nenhum outro encontro e certamente nenhum outro parceiro. Della estava em êxtase que Will retribuísse seus sentimentos, mas aqui estava o dilema. No ano passado, ela estava namorando seu chefe no banco, George Tinker. Conforme as coisas ficaram mais sérias com Will, Della começou a evitar George. Eventualmente, ele percebeu e começou a pressioná-la por uma explicação sobre o porquê de eles não terem tido intimidade no último mês. Na segunda-feira, Della planejou terminar as coisas com George, o que sem dúvida tornaria sua situação de trabalho muito desconfortável. Parecia tão simples durante o jantar. Della adormeceu nos braços de Will depois de rezar para que tudo desse certo, mas é claro que não deu. Quando Della proferiu essas palavras no escritório de George na manhã de segunda-feira, ela pôde ver a fúria em seus olhos. George era um homem orgulhoso. As mulheres não terminavam com ele, ele terminava com elas. A única coisa que o impedia de perder a paciência e gritar com Della era saber que havia 5 funcionários do outro lado da porta fechada do escritório que o ouviriam falar sobre salvar a cara. George, movido por seu ego inflado, respondeu dizendo a Della que os sentimentos dela não importavam para ele, já que durante o relacionamento de um ano ele teve relacionamentos com outras mulheres, e além disso, ele criticou seus hábitos de cama. Della saiu do escritório se perguntando por que ela tinha passado um ano inteiro com um homem tão desprezível. Enquanto isso, o amor de Will e Della continuou a crescer mais forte e eles passaram a maior parte das noites e fins de semana juntos, tentando agradar um ao outro. Deitada ao lado de Will, ela perguntou a ele: "Como você se tornou um amante tão incrível?" Will riu até que percebeu a seriedade nos olhos dela. Agora ele estava familiarizado o suficiente com Della para reconhecer que esta era uma pergunta genuína e ela nutria alguma apreensão sobre a resposta. Will se conteve para não tratar a pergunta dela levianamente. "Antes que eu responda, você poderia me dizer por que está perguntando? Estou quase com medo do que você pode dizer. Ou você tem uma história com muitas mulheres ou algum tipo de sedutora. De qualquer forma, sinto que estou enfrentando uma competição difícil." Will lutou ainda mais para não cair na gargalhada. "Della, você é incomparável." Estou segurando o riso porque tive pensamentos semelhantes sobre seu passado. Não posso deixar de me perguntar onde você pegou algumas de suas habilidades. Um antigo amante lhe ensinou o Kama Sutra? Por favor, me diga que não foi George. Oh Deus, não vamos por aí, mas acredite em mim quando digo que George não conseguiria satisfazer uma boneca inflável. Você está evitando a pergunta. Como você sabe fazer amor do jeito que você faz? A lua cheia e brilhante entrava pela janela, iluminando os olhos azuis deslumbrantes de Della e fazendo seu cabelo loiro brilhar. Marcou um momento crucial no relacionamento deles e Will estava decidido a encará-lo com total honestidade. Eu tive muita sorte. Durante meu último ano na universidade, entrei em um relacionamento romântico com um dos meus professores. Embora não fosse um caso de amor, havia uma afeição apaixonada entre nós. Ela era bastante vocal sobre me guiar e satisfazer seus desejos. O caso durou até o dia da minha formatura, quando ela o encerrou abruptamente. Como presente de despedida, ela me deu uma passagem de ida e volta para a Europa, um passe oral e um guia Lonely Planet, me incentivando a aproveitar e deixar de lado qualquer apego a nós. Ela estava ciente dos meus sentimentos crescentes por ela, sentimentos que ela não tinha intenção de retornar. Passei 5 semanas viajando pela Europa, as 2 primeiras semanas cheias de melancolia enquanto eu vagava por Paris, a cidade do amor.
As 2 semanas seguintes foram passadas com um grupo de australianos explorando o sul da França e o norte da Itália. Minha última semana foi aproveitada em Ibiza com uma estudante italiana. Retornando aos Estados Unidos, levei comigo uma profunda gratidão pela sabedoria que meu professor havia compartilhado. Dela continuou a provocar Will de brincadeira. Enquanto se acomodavam para a sessão, ela comentou: "Se você por acaso vir seu professor, por favor, transmita meus agradecimentos, mas lembre-se do nosso acordo. Somos exclusivos. Vamos deixar o passado no passado." Enquanto Will relaxava, Ayla interrompeu: "Quando você sentiu que se tornou um homem?" Will ficou surpreso. Ela estava realmente perguntando isso agora? É um clichê e tanto. Aconteceu com uma garota que eu namorei no ensino médio depois do nosso baile de formatura. Nenhum de nós tinha ficado com ninguém antes ou assim ela alegou, embora eu tivesse minhas dúvidas, mas no final não importava muito. O que importava era que eu tinha conseguido antes da formatura. Levar alguém para a cama era seu objetivo principal no ensino médio? Sim, e não foi minha primeira tentativa. Quando eu estava no último ano, John Mayer e eu trabalhamos como ajudantes de garçom em uma delicatessen. Nós dois decidimos que não queríamos nos formar até nos divertirmos um pouco com as meninas, mas não tínhamos nenhuma perspectiva. Então decidimos ir a um lugar onde pudéssemos obter o que precisávamos por dinheiro. O problema era que não sabíamos onde encontrá-los. Então perguntamos ao lavador de pratos. Ele nos deu um endereço perto do Comiskey Park, no lado sul. John e eu pegamos o trem para 47th Street, mas assim que saímos, 5 ou 6 crianças nos perseguiram. Estava claro que estávamos deslocados na vizinhança deles. Ficamos aterrorizados, mas conseguimos correr para a taverna bem na frente deles. A expressão nos rostos das pessoas na taverna quando 2 crianças brancas irromperam gritando por socorro. Nunca vou esquecer esse momento. Felizmente, em vez de nos expulsar, o barman chamou a polícia. Eles nos escoltaram de volta ao trem em direção ao norte, onde pertencíamos. Della permaneceu calmo durante toda a sua história, mas Will estava de bom humor. "O que você disse às autoridades? Você explicou por que estava lá?" "De jeito nenhum. Nós contamos a eles a história de que tínhamos interpretado mal a programação do Sox com a intenção de ir ao jogo, mas descemos por engano no ponto errado. Esse incidente me fez reconsiderar a questão de pagar por intimidade. Fiquei virgem até o baile." Os movimentos de Will indicavam seu desejo e Della entendeu. Quando eles se reencontraram, foi a vez de Will fazer perguntas. "E você, senhorita Pritchard? Compartilhe comigo sua primeira experiência na cama e todas as suas aventuras." Kayla caiu na gargalhada. "Você provavelmente ficará surpresa ao descobrir que está namorando o maior puritano de Chicago. Só estive perto de 4 homens em toda a minha vida." Kayla riu de novo quando viu a reação de Will. A pessoa inicial, mais precisamente um rapaz, era um jogador de basquete com quem tive um relacionamento por 2 anos durante meu tempo na universidade. Sim, eu era um estudante do 2º ano de 20 anos quando Jason Jerry foi meu primeiro parceiro. Estávamos juntos há quase 6 meses quando isso ocorreu, depois de uma noite consumindo vinho barato. Ele não me explorou. Em vez disso, o vinho me relaxou o suficiente para iniciar a intimidade com ele. Ele sempre se comportou como um cavalheiro e não teria me machucado intencionalmente. Eu provavelmente teria me casado com Jason, mas ele faleceu devido a uma condição cardíaca congênita. Era incompreensível para muitos como um atleta universitário poderia ter tal condição. Ele estava em uma forma física fantástica, sempre envolvido em esportes e atividades. Will notou lágrimas brotando nos olhos de Della e gentilmente apertou seus ombros. "Peço desculpas por trazer isso à tona. Você não precisa continuar se não quiser." "Não, eu vou ficar bem. Reconheço que ainda dói quando penso em Jason. Ele era uma pessoa tão boa, e eu realmente o amava." Della se inclinou em direção à mesa de cabeceira e pegou um lenço de papel enxugando os olhos. Ela então assoou o nariz com pouca consideração pelo decoro. Levantando-se da cama, ela caminhou sem roupa até o banheiro, jogou o lenço no vaso sanitário, deu descarga e voltou para a cama. Durante todo o tempo,
Will observou seus movimentos graciosos atentamente. Tudo bem, vamos para a próxima história. Isso envolve o companheiro de equipe de Jason, Tommy Howling. Cerca de um ano depois que Jason faleceu, Tommy e eu começamos a nos ver. Os caras da equipe de Jason sempre me apoiaram, especialmente depois de sua morte. Nenhum deles jamais cruzou os limites, mas Tommy e eu gradualmente desenvolvemos uma conexão e começamos a sair só nós dois. Um mês depois, eu me vi na cama de Tommy. Will reconheceu Tommy Howling de sua carreira no basquete, que terminou devido a uma lesão no joelho após 2 anos na NBA. Com 1,93 metros e pele escura, a presença de Howling despertou desconforto em Will. Dela percebeu sua apreensão e abriu um sorriso tranquilizador. Eu entendo o que você está pensando. Meus amigos costumam dizer que todos vocês, homens, são iguais. Mas, para ser justo, as mulheres não são muito diferentes. Não consigo contar quantos dos meus amigos ficaram curiosos sobre como seria estar com Tommy. Todo mundo acha que ele é tão bem dotado quanto em outros aspectos. Pobre Tommy. O estereótipo sobre o tamanho dos homens negros é apenas isso. Um estereótipo, se Tommy for algo para se seguir. Digamos que Tommy é bem mediano nesse departamento. Vamos mudar de assunto, Will interrompeu com um suspiro silencioso de alívio. O que aconteceu entre vocês dois? Foi a mãe dele. Ela era bem preconceituosa. Ela não queria que Tommy namorasse uma garota branca, especialmente depois que ele assinou seu contrato profissional. Ela pensou que eu estava atrás do dinheiro dele, o que era irônico porque foi ela quem o drenou quando ele durou apenas alguns anos na NBA. Você podia vê-la nas arquibancadas coberta de joias gritando com os árbitros durante as raras ocasiões em que ele jogava. Desculpas novamente. Então, acho que resta George. Sim, George, que erro foi esse? Logo depois que fui promovida à caixa sênior, George começou a me cortejar. Não foi uma compulsão que voluntariamente entrei nesse relacionamento. Ele veio de uma família rica e tinha um certo charme. Aos 25, eu não tinha um relacionamento sério há anos. E eu era impressionável. Estou tão feliz que isso acabou, Dayla suspirou, sua voz tingida de alívio. O ego daquele cara é demais para lidar. Ele mal podia esperar para se gabar de todas as outras mulheres quando eu terminasse as coisas. E agora, isso provavelmente vai impactar meu futuro no banco. Parece que terei que começar a considerar outras opções de carreira. As preocupações de Dayla daquele dia logo se materializaram. Quando a próxima posição gerencial abriu, ela foi ignorada. A pessoa que conseguiu a promoção era pouco qualificada, sem a educação e as credenciais de Dayla. Apesar dos desafios no trabalho, a vida pessoal de Dayla estava prosperando. Ela e Will tiveram alguns pequenos desentendimentos, mas eles eram insignificantes comparados aos valores, aspirações e sonhos compartilhados. Eles gradualmente se tornaram os confidentes mais próximos um do outro. Amigos e familiares até os apelidaram de almas gêmeas, um sentimento que nenhum deles podia contestar. Na primavera, Dayla persuadiu Will a se juntar ao seu time misto de softball, o que testou a amizade deles. Anteriormente, ela tinha visto suas habilidades no flag futebol, onde ele conseguia lançar uma bola de futebol americano a mais de 50 jardas com precisão, e nas ligas de basquete de inverno, onde ele se destacava em drenar cestas de 3 pontos. Dayla ficou intrigada com o fato de alguém tão talentoso no futebol americano e no basquete poder ter dificuldades no beisebol. Apesar disso, o time designou Will para o campo direito e o colocou em 9º lugar na ordem de rebatidas, enquanto Dayla assumiu as funções de arremessador e limpeza. Ela ficou impressionada com a habilidade de Will de aceitar seu papel graciosamente. Embora Will tivesse algum ego, evidenciado por suas ações após falhar 3 vezes em uma noite, ele garantiu a satisfação de Dayla intimamente. Ele acreditava que às vezes um homem tem que fazer o que deve. Durante os jogos subsequentes, Dayla secretamente esperava por mais strikeouts sempre que Will estivesse no bastão. No primeiro aniversário do encontro deles, Will pediu Dayla em casamento, e ela aceitou. Eles planejaram o casamento para dezembro, dando a eles apenas 6 meses para se preparar. Embora a proposta não fosse inesperada, o próximo anúncio de Will pegou Dayla desprevenida.
Ofereceram-me uma promoção que exige que eu seja transferido para o escritório de Milwaukee, ele disse. Não é uma promoção importante, mas é um passo à frente. Queria discutir com você antes de aceitar. Dayla ficou animada com a notícia. Aceite a promoção. Está na hora de eu encontrar outro emprego também. Vou procurar um headhunter em Milwaukee e começar a procurar. Espero ter algo alinhado antes do casamento. Ela encontrou um emprego em uma startup local, First Business Bank, em Milwaukee. Foi uma mudança lateral em termos de posição e salário, mas o menor custo de vida em Wisconsin fez valer a pena. Dayla se mudou para o apartamento de Will imediatamente, com o casamento a apenas 3 meses de distância. A cerimônia foi linda, e Will não conseguiu conter sua alegria enquanto Dayla caminhava pelo corredor em seu vestido deslumbrante. Quando o Sr. Pritchard colocou a mão de Dayla na de Will, ele olhou para ele e disse, "Cuide bem da minha garotinha." Will respondeu seriamente, "Pretendo." 3 anos depois, Dayla se tornou a gerente assistente e estava esperando seu primeiro filho. Ela tirou uma licença de 3 meses quando Billy William Jr. nasceu. Trabalhar para os donos do banco, Sr. e Sra. Johnson, era um prazer. A equipe de Dayla lidava com as tarefas de forma eficiente e garantia a satisfação do cliente, enquanto os Johnsons promoviam um ambiente de trabalho familiar. Logo após o nascimento de Billy, Will e Dayla venderam seu apartamento e compraram uma casa. A vida parecia feliz, até que não era. Dayla ficou chocada quando o Sr. Johnson reuniu a equipe para uma reunião e revelou que o banco havia sido adquirido por um grande banco nacional sediado na Carolina do Norte. Em 2009, em meio à crise econômica, bancos menores em todo o país estavam fechando ou sendo absorvidos por instituições maiores. Embora a venda do First Business Bank não tenha sido inesperada, a surpresa veio com a introdução do novo vice-presidente executivo que supervisionava o banco de varejo em Wisconsin para o banco adquirente, George Tinker. Naquela noite, ao retornar para casa, Will sentiu imediatamente que algo ocupava os pensamentos de sua esposa. Depois de se refrescar e dar um beijo em seu filho de 6 meses, ele se juntou a ela para jantar. Apesar de Dayla ter tomado uma taça de vinho, o que descartou a possibilidade de ela estar grávida, já que se absteve de álcool durante a gravidez, um ar de tensão permaneceu enquanto eles comiam em silêncio por um tempo. Poderia haver alguma aparência de boas notícias após uma frase tão agourenta de um cônjuge amado? Dayla começou a revelar notícias sobre seu novo chefe para Will. Embora Dayla e George não compartilhassem o mesmo espaço de trabalho, a estrutura hierárquica implicava que eles provavelmente passariam muito tempo juntos em reuniões, seja com outros gerentes presentes ou, pior ainda, em sessões individuais sobre o desempenho dela ou de sua equipe. Apesar da natureza sensível da situação, Dayla e Will conseguiram manter a conversa calma. Eles deliberaram cuidadosamente sobre suas opções, apenas para perceber que eram severamente limitadas. Tendo comprado sua casa recentemente, eles esticaram seu orçamento para garantir uma propriedade em um bairro com escolas de renome e amplo espaço para sua família em expansão. Infelizmente, como muitos outros, eles compraram no pico do mercado imobiliário e, em um ano, sua casa havia se depreciado em valor. Embora sua situação não fosse tão terrível quanto a de alguns, com apenas uma perda de 25% no valor, sua hipoteca ainda excedia o valor de mercado atual de sua casa, apesar de sua entrada substancial. Com a mudança fora de questão, Will sugeriu explorar a possibilidade de Dayla encontrar um novo emprego. No entanto, dada a crise financeira em curso e o excedente de banqueiros desempregados, as chances de Dayla de garantir uma posição com seu salário atual eram mínimas. Sentindo-se preso, Will abraçou sua esposa naquela noite, lutando com o peso de sua situação. Ele não conseguia se livrar da sensação de fracasso, sabendo que sua renda atual não o sustentaria. Com o coração pesado, ele contemplou a perspectiva de Dayla retornar ao trabalho para um antigo amante, questionando sua própria força e confiança para navegar pelos desafios que viriam sem deixar que isso prejudicasse seu casamento. Nos primeiros 3 meses, parecia que todos os seus medos eram infundados. O relacionamento de George com Dayla permaneceu profissional. Ele evitou qualquer menção ao relacionamento passado deles ou ao seu fim. No entanto, todas as coisas boas chegam ao fim.
Um dia, George convidou Dayla para almoçar com ele, uma reunião de negócios de rotina entre um funcionário e seu gerente. No começo, tudo parecia normal, mas durante a sobremesa e o café, George tocou em outro assunto. Sabe, eu ainda não consegui aceitar o fato de você ter terminado comigo, especialmente por causa de uma pessoa de status inferior. Dayla ficou chocada com o comentário de George. Surgiu do nada e a atingiu como uma bala. George, o que você está insinuando? Primeiro, eu não aprovo você insultando meu marido ou usando linguagem depreciativa. Segundo, você mesmo admitiu que teve relacionamentos com outras mulheres enquanto estávamos juntos. Dada sua passividade, nosso relacionamento durou mais do que deveria. Para dizer o mínimo, George continuou, ouça você, prepare-se para acabar na minha cama e implorar por isso. Caso contrário, as fotos suas que eu tenho acabarão com seu marido desavisado e outras pessoas. Além disso, se você não for bem-sucedido em nossas reuniões, suas futuras avaliações de desempenho sofrerão. Dayla ficou incrédula ao ouvir a notícia, sentindo a sala começar a girar e lutando para recuperar o fôlego. Foi a primeira vez que ela ouviu sobre as fotos. Antes que George pudesse terminar suas exigências, Dayla se levantou apressadamente de seu assento e correu para o banheiro, onde passou mal. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela se movia até a pia para lavar o rosto e enxaguar a boca. Quando ela voltou para a mesa, George não estava em lugar nenhum. O telefone dela começou a tocar e, sem verificar o identificador de chamadas, ela atendeu. Eu esperava que você estivesse mais entusiasmado em reconectar. No entanto, você tem até o fim da semana para decidir, e é melhor escolher com sabedoria. Dayla não voltou ao trabalho naquela tarde. Em vez disso, ela foi para casa e passou horas no muito parecido com a hipoteca deles e o que ela poderia fazer para consertar as coisas novamente. Normalmente, ela teria pegado o filho Billy na creche, mas ela ligou para Will no escritório dele e pediu para ele fazer isso, alegando que ela precisava descansar um pouco. Quando Will e Billy voltaram para casa, Dayla ainda não havia tomado nenhuma decisão. A noite se arrastou, e depois que Will colocou o filho na cama, ele se sentou com Dayla na mesa da cozinha. Ouvindo em silêncio, Will absorveu o relato de Dayla sobre as exigências e ameaças de George. Embora ele permanecesse em silêncio, Dayla sentiu sua raiva latente enquanto seus punhos se fechavam e seu rosto se contorcia de dor. Sem que ela visse, a mente de Will corria com pensamentos de assassinato, temperados apenas pela percepção de que tal ato devastaria sua família e o roubaria de ver seu filho crescer. Depois que Dayla terminou, Will finalmente falou. Vou falar com Ron Wallace do outro lado da rua. Tente manter a calma até eu voltar. Ron pode ter algumas sugestões sobre como lidar com isso sem arriscar minha liberdade. Dayla achou a última declaração de Will densa. A ideia de prisão não lhe passou pela cabeça até que ele a mencionou. Quando ele saiu, ela caiu em lágrimas pela enésima vez naquele dia. Ron Wallace, um detetive do gabinete do xerife do condado, tinha um relacionamento cordial com Will desde que a família Conte se mudou para o bairro. Cerca de um ano atrás, Ron e sua esposa Sally foram os primeiros a estender saudações e boas-vindas a eles. Além disso, sua filha serviu como babá de Billy. Quando Will bateu na porta, Sally o recebeu calorosamente com um abraço. Will expressou suas desculpas pela visita repentina e perguntou se Ron estava presente, assim que Ron entrou na sala e ofereceu uma cerveja a Will, que ele recusou. Will prosseguiu explicando o motivo da visita. Antes que ele pudesse terminar, Sally exclamou, pobre querida, e correu porta fora em direção à casa do conde. Depois de ouvir o relato de Will, Ron fez algumas perguntas e ponderou o melhor curso de ação. No entanto, ele queria conferir com Dayla primeiro. Os dois homens seguiram para a casa de Will, onde encontraram Dayla e Sally conversando na sala de estar. Sally já havia tranquilizado Dayla, prometendo a ela que Ron impediria Will de fazer qualquer coisa tola e ofereceria ideias construtivas para ajudar Dayla a lidar com seu chefe. Na manhã seguinte, Dayla foi trabalhar, tentando agir normalmente como Ron havia sugerido. Enquanto isso, Ron e Will seguiram para o escritório do promotor público, onde Ron apresentou Will à promotora, Dona Carson. Dona, uma mulher alta e robusta, notou a surpresa de Will e riu.
Não era o que você esperava, Sr. Conte. Will se sentiu imediatamente envergonhado. Não se preocupe, Sr. Conte. Estou acostumado com pessoas sendo pegas de surpresa. Todo programa policial de TV retrata uma promotora esbelta. As pessoas esperam alguém como Angie Harmon. Todos os seus 115 quilos. Mas, em vez disso, eles trazem a senhorita Amazon aqui. O comportamento dela aliviou seu desconforto e Will a cumprimentou calorosamente enquanto apertavam as mãos. Agora, Ron, me diga o que o traz aqui esta manhã. Ron abriu seu caderno e relatou todas as informações que havia coletado de Dayla. Ele também explicou por que Dayla não estava presente na reunião. Jogada inteligente, Ron. Vou visitar a senhorita Conte na casa deles hoje à noite. Você acredita que ela vai cooperar para gravar o Sr. Tinker? Ela vai ficar apreensiva, mas eu já vi você lidar com esses casos antes. Espero que você a prepare bem. Além disso, conheço a senhorita Conte há um ano e minha esposa e eu acreditamos que ela é uma mulher resiliente. Ela vai ficar bem. Ron olhou para Will. Você pode entender que muitas mulheres assediadas desistem antes de garantirmos uma condenação, seja quando tentamos fazê-las usar uma escuta ou durante o julgamento. A senhorita Carson se destaca em ajudar essas mulheres a superar seus medos. Sr. Conte, irei à sua residência às 7, se isso for conveniente para você e para a senhorita Conte. Vou discutir nosso plano com você e sua esposa. Ron, você pode vir? Com o consentimento da senhorita Conte, faremos com que ela tente gravar o Sr. Tinker. Isso ajudará em nossa acusação e em quaisquer processos subsequentes que ela possa mover contra o Sr. Tinker no banco. Você tem representação legal? Nós nem sequer tocamos nesse assunto. Eu só me concentrei em ajudar minha esposa a remover esse idiota da vida dela. Ron, dê ao Sr. Conte o nome do advogado mais feroz que existe. Acredito que você saiba de quem estou falando. Dona Carson dirigiu essas palavras a Ron enquanto anotava as iniciais TJ em um bloco de notas na mesa. Will lutou para reprimir um sorriso enquanto a senhorita Carson arrancava a página do bloco e a rasgava atrás da cadeira. Naquele mesmo dia, Will e Dayla conseguiram garantir uma reunião no fim da tarde com Thomas Johansson. Johansson foi estritamente profissional. Ele fez 2 perguntas enquanto Dayla recontava a discussão do almoço, então foi direto ao ponto. Presumo que você esteja sendo completamente sincero, mas se não, fale agora. Dayla simplesmente assentiu em concordância. Ótimo. Aqui está minha proposta. Vamos entrar com ações judiciais contra Tinker e o banco. No momento em que Tinker for apreendido, o que acredito ser a direção que o promotor está tomando, congelaremos os ativos de Tinker para impedi-lo de dissipá-los. Suas despesas legais vão disparar e pretendemos impedi-lo de esgotar seus recursos. Will de repente ficou apreensivo sobre a direção deste plano. Sr. Johansson, não temos muito dinheiro extra. Você está sugerindo 2 processos. Isso parece custoso, especialmente se eles vencerem. Primeiro, você não terá custos iniciais. Proponho uma taxa de 40% de qualquer compensação que você receber, mas eu cuido de todas as despesas em troca dessa porcentagem. Por exemplo, se um tribunal lhe der 2 milhões, mas você receber apenas 1 milhão, eu fico com 400 mil. Em segundo lugar, seu caso contra Tinker parece forte. A principal preocupação é a quantia de compensação que você receberá. Embora haja uma chance de Tinker não ter ativos suficientes para cobrir isso, estou cético. Em terceiro lugar, suspeito que Tinker tem um histórico de assédio. Esses tipos geralmente têm várias vítimas. Minhas despesas virão da investigação desses incidentes para estabelecer um padrão, o que levará o banco a fazer um acordo. Tenha em mente que poderíamos levar isso a julgamento e potencialmente ganhar uma quantia substancial, mas isso significaria suportar um longo processo legal com depoimentos e a possibilidade de apelações, provavelmente levando pelo menos 1 ano. Nossa melhor opção é demonstrar o padrão de assédio e resolver com o banco fora do tribunal. No final das contas, a decisão será sua. Vou deixar vocês 2 para discutir mais. Com isso, Johansson saiu da sala.
Will e Dayla trocaram olhares antes de Dayla quebrar o silêncio. Qual é a sua opinião? Will respondeu, tenho um bom pressentimento sobre ele, embora não consiga identificar bem o porquê. Além disso, ele vem recomendado pelo promotor e tenho a sensação de que você vai se dar bem com ela quando a conhecer hoje à noite. Se Johansson estiver aberto a nos deixar dar a palavra final e ele estiver cobrindo os custos, eu digo que vamos com ele. O que você acha? Vamos solicitar a papelada e revisá-la cuidadosamente. Se tudo der certo, estou a bordo. O sorriso de Thomas Johansson se iluminou quando Dayla transmitiu a decisão deles. Como eles precisavam estar em casa para se encontrar com a Sra. Carson, Johansson garantiu que a papelada seria enviada por mensageiro naquela noite. Will estava certo. Dayla se viu atraída por Dona Carson e se sentiu à vontade enquanto o promotor explicava seus planos. Carson ficou feliz que os Conti já tinham consultado um advogado. As coisas vão acontecer rápido. Se tudo sair como planejado, o Sr. Tinker vai passar o fim de semana na cadeia. Não conheço Tinker pessoalmente, mas se você se sentir ameaçado, não hesite em entrar em contato comigo. Aqui está meu número de celular. É preciso coragem para fazer o que você está prestes a fazer. Eu aprecio isso porque quero esses predadores fora das ruas. E preciso da sua ajuda para conseguir isso. Com os arranjos acertados, Dona Carson partiu da residência Conte no momento em que o mensageiro chegou para entregar os documentos do advogado. Eles levaram mais 1 hora para revisar e assinar o contrato. Will deixaria no escritório de Johansson logo cedo pela manhã. Tinha sido um dia longo e cansativo. Dayla estava deitada na cama, aninhada no abraço de Will, com a cabeça apoiada no peito dele. No fundo, ambos desejavam intimidade, mas a exaustão pesava sobre eles. Pouco antes de cair no sono, Dayla murmurou suavemente, eu te amo, Sr. Conte. Oh, como ele amava essa mulher! Eu também te amo, Sra. Conte. Dayla telefonou e confirmou os planos de encontrar George para almoçar na sexta-feira. Apesar de seu traje modesto habitual no trabalho, Dona Carson aconselhou a se vestir de forma ainda mais conservadora naquele dia. Era uma tática comum para advogados de defesa jogarem a culpa na vítima em casos de assédio. Se o assunto fosse a julgamento, a Sra. Carson solicitaria que Dayla usasse a mesma roupa ao testemunhar. Durante os 20 minutos iniciais do almoço, George foi charmoso, lembrando as qualidades que inicialmente atraíram Dayla para ele. Dayla recusou qualquer bebida alcoólica, interessada em manter sua clareza mental. Seu desconforto era justificado. No meio da refeição, George agarrou abruptamente a bolsa de Dayla e começou a vasculhar seu conteúdo, apesar de seus protestos. Ele recuperou um gravador digital escondido e o desligou com um sorriso sinistro. Dayla, sua mulher tola, você realmente acreditou que eu não iria verificar se havia alguma armadilha? Dayla sentou-se congelada, seu garfo suspenso no ar, sem dizer uma palavra. Permita-me descrever o que vem a seguir. Sua pequena façanha me deixou completamente irritado, e você enfrentará consequências maiores por sua tolice. É aqui que você me encontrará. Ele passou um pedaço de papel para ela. Invente uma desculpa plausível para sua desculpa esfarrapada de marido e chegue às 6. Não se incomode em se vestir de forma provocante. Eu providenciarei uma roupa quando você chegar. Não espere retornar antes de bem depois da meia-noite, então seu álibi para seu futuro corno deve ser convincente. Dayla lutou para conter sua reação. Quando esse homem se tornou tão malicioso? E se eu não aparecer? Já enfatizei o quanto meu casamento significa para mim. Por que eu arriscaria minha família por você? Porque se você recusar, posso lhe garantir que isso trará enormes problemas. Tenho vídeos de nossas reuniões. Eles serão postados na internet, e cópias serão enviadas para sua família, colegas, e em particular, seu amado Will. Não há carimbos de tempo em nenhuma das filmagens, e todas as características distintivas foram alteradas digitalmente para me poupar constrangimento. É muito conveniente que você tenha mudado tão pouco nos últimos 5 anos. Ninguém vai suspeitar que os vídeos não são novos. Faça um favor a si mesmo e esteja no local especificado às 6, caso contrário o vídeo se tornará público.
Ah, mais uma coisa. Já que você tentou gravar nossa pequena reunião, estou pensando em convidar um amigo para se juntar a nós. Você vai se dar bem com ele. Dayla não conseguiu mais suportar. Ela se levantou da mesa e sussurrou: espero que você tenha percebido isso. Sem saber que o gravador escondido na bolsa era uma isca, George permaneceu alheio. Embora real, a senhora Carson antecipou que George poderia descobri-lo, então o dispositivo de escuta real era um sofisticado escondido no forro de arame do sutiã de Dayla. George pagou a conta do almoço e se levantou de seu assento, com um largo sorriso. Sua expressão mudou para um sorriso irônico enquanto ele contemplava trair o marido de Dayla, então se transformou em preocupação enquanto ele encarava dois homens corpulentos e uma mulher robusta, todos exibindo distintivos em suas mãos esquerdas. Sr. George Tinker, você está preso. Enquanto George estava preso no fim de semana, Dona Carson conseguiu um mandado de busca. O especialista em computadores do promotor distrital levou 20 minutos para arrombar o PC de George e menos tempo ainda para acessar os pendrives que Tinker não havia protegido com senhas. Entre os arquivos, havia fotos e vídeos de Dayla, assim como filmagens de várias outras mulheres. Enquanto algumas dessas mulheres sabiam que estavam sendo filmadas, a maioria não sabia. As evidências sugeriram que pelo menos duas dessas mulheres tinham sido vítimas anteriores da chantagem de George. Eventualmente, uma delas concordou em testemunhar no julgamento de Tinker. A sorte de George piorou a partir desse ponto em diante. Ele não poderia ter merecido mais. O advogado de Dayla conseguiu congelar os bens de George durante o processo. Com seus bens inacessíveis, o prestigioso escritório de advocacia de George o abandonou, deixando-o em uma posição precária. Essa reviravolta não surpreendeu ninguém. Tanto os processos civis quanto criminais contra George eram fortes, e o promotor estava determinado a não deixá-lo escapar facilmente. O escritório de advocacia de George podia ver o resultado inevitável e escolheu não se associar a dois casos perdedores, especialmente considerando a possibilidade de ter que lidar com ambos os casos pro bono. George ficou com um péssimo representante legal. Will lutou para conter o riso durante o julgamento civil. Dayla acabou ganhando um julgamento de $2 milhões. No entanto, depois que os bens de George foram liquidados e seu advogado recebeu uma comissão de 40%, Dayla recebeu pouco menos de $250 mil. Apesar disso, ela viu isso como um golpe de sorte, especialmente porque o banco fez um acordo fora do tribunal, resultando em um adicional de $300 mil para ela. George foi sentenciado a uma longa pena de prisão. Ele recebeu uma sentença de 5 anos sem chance de liberdade condicional até que cumprisse pelo menos 3 anos. O promotor distrital garantiu que a sentença não seria cumprida em uma das prisões mais confortáveis. 6 meses após o julgamento de George, Will e Dayla se encontraram relaxando no quintal dos Valaces, observando Ron grelhando frango e camarões na churrasqueira. Com a barriga de Dayla inchada, eles previram a chegada de gêmeos em 2 meses. Enquanto isso, Billy estava brincando na piscina acima do solo com a filha adolescente dos Valaces e seu namorado. Ciente da notória reputação de Will de queimar tudo, ninguém o deixou chegar perto do churrasco. Em vez disso, ele se sentou à mesa de piquenique, saboreando um long neck esguio enquanto acariciava gentilmente a barriga da esposa. Cada chute dos gêmeos lhe trazia uma alegria duradoura. Quando a porta de tela da cozinha se abriu com um rangido, Sally surgiu seguida por Dona Carson e o homem mais corpulento que Will já havia encontrado pessoalmente. Ele tinha semelhanças com um antigo urso, William D. Refrigerator Perry, embora ele fosse, na verdade, um nose tackle na Universidade do Texas, recusando uma carreira profissional quando lhe ofereceram uma bolsa de estudos para Harvard Law School. Donna notou o olhar de Will e caiu na gargalhada. Will, conte. Conheça meu marido, David Carson. David, este é Will, conte sua charmosa esposa, Dayla. Will esperava um aperto de mão caloroso de David, mas ficou agradavelmente surpreso com a firmeza dele. David então se virou para Dayla, pegando sua mão. Mais tarde, Dayla descreveu a sensação como se o grandalhão segurasse um pássaro delicado em suas mãos. Os 3 casais relaxaram em uma camaradagem fácil, cada relacionamento irradiando profundo amor e respeito mútuo.
Apesar disso, havia uma atmosfera confortável que permitia provocações divertidas. A brincadeira despreocupada deles fez uma breve pausa para discutir a situação de Dayla. Embora Sally e David não estivessem a par de todos os detalhes, Sally fez uma observação perspicaz. Sabe o que mais me impressionou? Além da resiliência de Dayla durante tudo isso, é como Will nunca duvidou dela. Isso só mostra o quão crucial é a confiança em um casamento forte. Pouco depois, a atmosfera ficou mais alegre novamente. As crianças saíram da piscina, secaram-se e se juntaram aos adultos na mesa. Enquanto a comida era trazida e passada de mão em mão, frango e camarão, Will suportou mais provocações por não ser proficiente em grelhar, rotulado como não um homem o suficiente. Dayla beijou afetuosamente sua bochecha e discretamente acariciou sua coxa sob a mesa de piquenique, enquanto descansava sua mão em sua barriga. Está tudo bem, ela riu. Ele é homem o suficiente para mim. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.